numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver nisto que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já crê que é rei da quem dá limar. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Chegou então o momento de recordar quem no Estado Novo sofreu as injustiças do regime, pois acreditamos que ao recordar que ganhamos consciência do que conquistamos e da facilidade que é perder algo que damos como garantido. A professora Manuela é um exemplo de resistência e uma testemunha de um regime ditatorial, nascida na clandestinidade e filha de presos políticos, de um regime ditatorial que marcou gerações. Nascida na clandestinidade e filha de presos políticos, conta-nos hoje a sua história. Convosco, professora Manuela Canais Rocha. A vossa presença. Na minha conversa convosco, vou pedir a ajuda da Cíntia para se dirigir ao computador. Ora, ali está, podes avançar, Cíntia. Ali está a fotografia da ficha prisional dos meus pais, Francisco Canais Rocha e Maria Rosalina Labaredas. Podes avançar. Aqui está a ficha total. Portanto, podem ver que a ficha do meu pai é muito extensa, inclusivamente aqui em baixo tem virar-se, faz favor, portanto a parte de trás também está completamente preenchida, eu aqui só pus a face principal. A ficha da minha mãe, pelo contrário, tem muito menos crimes praticados, pelo menos de acordo com as regras do Estado Novo. Os meus pais iniciaram a atividade política na altura da campanha do Humberto Delgado. Vocês, com certeza, estudaram a história. Foi um momento muito importante da luta contra o fascismo em Portugal. Porquê? Porque o regime pensava que dominava de tal maneira a situação que aceitou que houvesse um candidato da oposição. E o general Humberto Delgado, que até aí não tinha tido grande relevância política, até no início teria sido apoiante de Salazar, mas aceitou esse desafio de se candidatar e de defender as posições da oposição, principalmente dos jovens, do movimento de unidade democrática, a que os meus pais pertenciam, o Mundo Juvenil, e os desejos dos jovens são os mesmos em todas as gerações, convosco, na minha, na geração dos meus pais. O que é que querem? Liberdade, possibilidade de realizarem o seu projeto de vida, poderem expressar-se livremente, fazer as suas opções, pois era isso que não era possível. Principalmente no final das eleições, o regime temeu verdadeiramente que a adesão popular que ocorreu durante a campanha eleitoral, vocês também sabem bem o que são campanhas eleitorais, já tivemos umas eleições este ano, vamos ter outras em junho. Portanto, os comícios, as ações da rua, a divulgação dos panfletos, tudo isso assustou o regime. E, portanto,
Portanto, no dia das eleições, 8 de junho de 1958, a repressão da PIDE foi brutal. As pessoas, quando se dirigiam para votar, foram intimidadas, houve mesmo ações de violência e as primeiras prisões. Podem avançar. Os meus pais, para evitarem serem presos, mergulharam. O que é que isso significava? Passaram à clandestinidade. Eu nasci na clandestinidade, a primeira fotografia estou com o meu pai, na segunda estou com a minha mãe e a fotografia maior é a minha escola. Porquê? Porque, como os meus pais eram clandestinos, não puderam registar o casamento, não puderam registar a mim quando eu nasci e eu também não podia ir para a escola. Portanto, quando chegou a altura de começar a aprender, para eu não me atrasar, a minha mãe tinha feito o curso de regente escolar, que era um curso para ajudantes de professora do primeiro ciclo, podemos assim dizer. Portanto, conhecia todo o programa, ensinou-me a ler, a escrever, um bocadinho de matemática, um bocadinho de ciências naturais e a história de Portugal toda, desde o Afonso Henriques até ao final do Estado Novo. Podem ver que estou sem óculos, vê-se para a cara que estou engelhada, não vejo muito bem, porque eu tenho uma miopia muito elevada, mas não podia ir ao médico também. Não usava óculos, meus pais sabiam que eu era míope, mas não sabiam exatamente o grau da minha miopia. Podemos avançar. Todas estas memórias que relatei até agora, eu tenho recordação das casas que mudávamos frequentemente, de vivermos sempre, geralmente com as persianas corridas, essencialmente às escuras, sem fazer barulho, aquela sensação de medo, mas do dia da prisão, claro, mas todas essas memórias são um pouco confusas. A partir daqui, as minhas memórias são completamente claras. No dia 20 de agosto de 1968, a nossa casa foi assaltada pela PIDE. Primeiro veio uma brigada masculina que levou o meu pai e depois uma brigada feminina que levou a minha mãe, a mim e a minha irmã. A casa era isolada, portanto, eles, ao prenderem a minha mãe, depararam-se que não podiam deixar duas crianças abandonadas, portanto, levaram-nos nós as duas para Caxias também. O edifício é aquele ali na imagem mais a norte, posso assim dizer. Esta fotografia é recente, mas o edifício está na mesma, como está na minha memória. Lembro perfeitamente da rampa, da subida, os portões. Aqui é a zona das celas, as chaves a baterem nas grades, a cela das janelinhas pequeninas. Pronto, isso está completamente na minha memória. Estivemos ali 15 dias terríveis. Porquê? Não sabíamos do meu pai. Sabíamos que ele estava a ser torturado, de certeza absoluta, e por outro lado, a minha irmã, que era um bebê, não comia comida de adulto. A minha mãe pedia para trazerem leite, nunca trouxeram leite, pediu para trazer a farinha para fazer papas, nunca trouxeram. Durante 15 dias, a minha irmã só comia pão e laranjas. Provavelmente foi o essencial para sobreviver, mas começou a perder peso, não é? Uma criança com 2 anos e meio, que era o que ela tinha na altura. A fotografia que ali está é da clandestinidade, não é? Porque da cadeia não tenho nenhuma. Ela começou, uma criança de 2 anos e meio de idade, bem alimentada, desenvolve-se diariamente, sem comer, definha todos os dias. Foi o que começou a acontecer com a minha irmã. Começou a perder peso, a minha mãe temia que ela adoecesse, portanto, a situação começou a ficar muito aflitiva. Felizmente, no dia 5 de setembro, decidem libertar-nos. Nós ainda hoje não sabemos exatamente as razões, sabemos que o Salazar caiu na cadeira no dia 3 de setembro de 1968, não sabemos se tem ligação ou não. A verdade é que, surpreendentemente, no dia 5 de setembro, os meus avós são todos contactados e eu e a minha irmã somos entregues aos meus avós. Aqui é a notícia do avante da tortura do meu pai. Está lá no título, a vida de Canais Rocha ameaçada. Durante todo este período, o meu pai esteve a ser torturado. Foi muitíssimo torturado, perdeu a consciência várias vezes. Quando ele desmaiava, chamavam um enfermeiro, portanto, eles tinham a sala de tortura e tinham um enfermeiro na retaguarda. Quando ele perdia os sentidos, chamavam um enfermeiro, era reanimado, voltava à tortura, perdia os sentidos novamente, era reanimado, isto sucessivamente, até que, em determinada altura,
ele não conseguiam reanimá-lo de maneira nenhuma, temeram que ele estivesse verdadeiramente morto e então decidiram, é o que relata a notícia, decidiram levá-lo para o hospital, que era também em Caxias. Aqui vou mostrar um desenho meu, que eu enviei para os meus pais. Porquê? Porque mostra ali o normal, desenho de uma criança, uma casa, flores, árvores, mas no centro da imagem temos um carimbo que diz Cadeia de Caxias, Serviços de Verificação. Isto para mim mostra bem como o regime era opressivo. Um regime que se dá ao trabalho de pôr um carimbo dos serviços de verificação no desenho de uma criança, porque temia, se calhar, que houvesse aqui uma mensagem escondida, que houvesse aqui um plano de fuga, não sei. Acho que isto mostra bem a mentalidade de um regime muito violento. É em Caxias que os meus pais casaram. Porquê? Porque eles não podiam contactar um com o outro, porque não eram da mesma família e os contactos só podiam ser entre familiares diretos. Eles casam em Caxias. No dia 8 de março escolheram o Dia da Mulher, de 1969, no Reduto Norte da Cadeia de Caxias, e fazem o meu registro e o registro da minha irmã também. Eu aqui tenho a certidão de casamento, pus ali numa imagem. Depois da condenação, a minha mãe é libertada. Como vimos, ela tinha pouca ação política, portanto, foi pouco torturada e foi libertada logo. O meu pai, não, foi para Peniche. Temos ali o edifício de Peniche. Essa é uma imagem antiga porque, de facto, atualmente as coisas estão um bocadinho diferentes. E temos aqui alguns presos que estiveram presos com o meu pai. O meu pai é o primeiro, o Domingos Abrantes, o Manuel Pedro, o Daniel Cabrita, que é do Barreiro, e o José Tavares Marcelino. Eu pus aqui porque, ao longo da minha conversa convosco, vou falar um bocadinho deles também. Aqui está o meu cartão de filha de preso político. Vejam que os meus pais casaram no dia 8 de março de 1969 e o cartão é de dia 21 de abril de 1969, ou seja, é um mês e meio depois, mais ou menos, deles terem casado. Quando eles casaram e me registaram, não nos deram papéis. Eu vivi durante imenso tempo sem ter nenhum documento. 1969, no Reduto Norte da Cadeia de Caxias, e fazem o meu registro e o registro da minha irmã também. Eu aqui tenho a certidão de casamento, pus ali numa imagem. Depois da condenação, a minha mãe é libertada. Como vimos, ela tinha pouca ação política, portanto, foi pouco torturada e foi libertada logo. O meu pai, não, foi para Peniche. Temos ali o edifício de Peniche. Essa é uma imagem antiga porque, de facto, atualmente as coisas estão um bocadinho diferentes. E temos aqui alguns presos que estiveram presos com o meu pai. O meu pai é o primeiro, o Domingos Abrantes, o Manuel Pedro, o Daniel Cabrita, que é do Barreiro, e o José Tavares Marcelino. Eu pus aqui porque, ao longo da minha conversa convosco, vou falar um bocadinho deles também. Aqui está o meu cartão de filha de preso político. Vejam que os meus pais casaram no dia 8 de março de 1969 e o cartão é de dia 21 de abril de 1969, ou seja, é um mês e meio depois, mais ou menos, deles terem casado. Quando eles casaram e me registaram, não nos deram papéis. Eu vivi durante imenso tempo sem ter nenhum documento de identificação. Isso faz com que eu tenha imensa empatia com todos os jovens, crianças e adultos que vêm para Portugal e que durante meses também procuram ter documentos que lhes permitam identificarem-se. Este foi o primeiro cartão de identidade que o Estado português me deu. Filha de preso político. Como não tinha bilhete de identidade nem quaisquer documentos, mas para poder visitar o meu pai em Peniche, foi feito um cartão e eu guardo. Todos os filhos dos presos políticos tiveram cartões semelhantes ao meu. A maior parte deles não sabem deles, porque entretanto os pais foram libertados, houve o 25 de Abril e este cartão perdeu importância. Para mim é muito importante, porque foi o meu primeiro bilhete de identidade.
Aqui temos então a Comissão de Socorro aos Presos Políticos. A partir do momento que o meu pai foi para Peniche, a minha família começou a ser apoiada pela Comissão de Socorro aos Presos Políticos. Era uma organização de pessoas sem militância política, apenas por questões de cidadania, como falámos aqui há pouco, que se preocupavam com o bem-estar de pessoas que estavam presas injustamente, sem terem cometido quaisquer crimes, apenas porque tinham ideias diferentes das do regime que vigorava nessa altura em Portugal. Este documento, que eu pus ali um extrato, é muito importante. Portanto, a Comissão de Socorro aos Presos Políticos publicava periodicamente uma relação de todos os presos, onde estava a data de nascimento, a data da prisão, a condenação. E isto era muito importante, porquê? Porque as famílias não tinham acesso a esta informação. A PID não facultava esta informação. A partir do momento que a circular era publicada, todos podiam saber exatamente qual era o tempo que podiam aguardar pelos seus familiares. Tenho ali a fotografia da Sofia de Melbrenner, porque a lista das pessoas participantes é muito extensa. Ela foi uma das pessoas mais ativas na Comissão de Socorro aos Presos Políticos. Muitas vezes até dizem que ela era a presidente, não era, mas foi efetivamente uma pessoa com grande atividade. Que ações é que a Comissão de Socorro fazia? Uma delas era estes selos, que depois eram vendidos e, através dos selos, recolhiam fundos para ajudar as famílias dos presos políticos. Ali está uma fotografia de Peniche, de ver só o fundo forte. A minha mãe já estava em liberdade, é a minha mãe em primeiro lugar. Eu estou no meio, agora já tenho óculos, finalmente. Está a Maria Júlia Pedro, que é a esposa do Manuel Pedro, um dos presos que falei lá atrás, e a menina é a Elsa Pedro. É uma menina que também nasceu na clandestinidade como eu, só que como era muito pequenina, não tem memória. Aqui é a colónia de férias dos filhos dos presos políticos. A Comissão de Socorro, como nós tínhamos os pais presos, não podíamos fazer férias, não é? Então eles organizavam uma colónia de férias. Aqui é o grupo dos crescidos. Na primeira imagem está a minha monitora, que era a Catalina Pestana, que depois veio a ser procuradora da Casa Pia, mas em 72 ela andava preocupada com as crianças que tinham os pais presos. Na segunda imagem eu estou ali no centro, com os óculos, claro. Na colónia conheci também a Conceição de Matos, que é do Barreiro também. Portanto, o Barreiro devagarinho começou a entrar na minha vida. Ela é esposa do Domingos Abrantes, outro dos presos políticos que eu referi no início. Esta imagem é do grupo dos pequeninos. A minha irmã está lá na ponta e aqui temos duas crianças. A Catarina Cabrita, filha de Daniel Cabrita, também do Barreiro, ambos do Barreiro, e a Valentina Marcelino, filha de José Tavares Marcelino, que é já agora um dos fundadores da URAP também, que sei que o segundo interveniente vem em representação da URAP. A Conceição Lopes, que é professora universitária na Universidade de Coimbra, era a monitora dos pequeninos. Em 94, quando fez 20 anos do 25 de Abril, a Valentina Marcelino, que era uma das meninas que esteve na colónia, era a mais pequenina, por acaso. Todos os dias, antes de irmos para a praia, fazia uma birra. Nós, os mais velhos, ficávamos sempre muito aborrecidos, porque atrasava-nos a partida. Ela hoje é jornalista. Se houver aqui pessoas que vão trabalhar para a comunicação social, vão conhecê-la de certeza absoluta. Ela faz formação de jornalistas, tem feito investigações muito importantes. Em 94, ela trabalhava no Jornal Expresso e fez a reportagem Férias Rigorosamente Vigiadas. Porquê? Porque durante 15 dias, foi os dias que estivemos nas Caldas da Rainha, 2 monitoras com 18 crianças estiveram permanentemente vigiadas pela PID. Como se 2 monitoras com 2 crianças fossem um perigo para o Estado. Cercavam-nos a casa, acompanhavam-nos quando íamos para a paragem do autocarro, vigiavam-nos na praia. O
relato das monitoras é particularmente tocante nesta entrevista. Para a realização da entrevista, voltámos a juntar. Estivemos na casa, a primeira imagem ao pé da casa, e aqui é no Parque de Dom Carlos I, eu estou aqui na frente, assinalado com o círculo estão a Catalina Pestana e a Conceição de Matos. Aqui está o meu texto. Na primeira reportagem, ela faz uma apresentação de cada um dos participantes na colónia e todos nós relatámos um bocadinho das nossas experiências. Passado 20 anos, uma nova reportagem. Agora já merece capa. Na outra estava no interior da revista, agora já é a capa da revista. Uma outra jornalista do Expresso, a Joana Pereira Bastos, que já tinha escrito um livro sobre os últimos preços do Estado Novo, interessou-se pela história, foi voltar a ouvir todos os participantes na colónia, exceto a Catalina, que já tinha falecido, claro, mas fez uma opção diferente do ponto de vista jornalístico. Em vez de fazer entrevistas, escreveu um texto conjunto sobre as experiências de todos. Esse texto foi considerado o melhor artigo de imprensa de 2021. A Joana Pereira Bastos está ali na fotografia a receber o troféu junto ao Presidente da República e ao Presidente da Câmara de Lisboa. E no centro da imagem está a Valentina Marcelino e a Catarina Cabrita, que é do Barreiro. Portanto, esta reportagem também é uma homenagem ao Barreiro. Vou pedir agora à Lindalva que leia um extrato da reportagem que conta um bocadinho da minha história. Ao perceberem que estavam à espera de um bebê, os pais da Manuela, com identidades falsas, arrendaram uma casa perto do Porto, onde a mãe fez o parto sozinha. Manuela, que não podia ser registada, foi forçada a crescer entre quatro paredes. O pai passava temporadas fora em atividades políticas, mas Rosalina e a filha tinham indicações rígidas para não sair nem fazer qualquer espécie de barulho. Periodicamente, para não levantar suspeitas, a família, que entretanto crescerá com o nascimento de Fernanda, 3 anos mais nova, mudava-se para outra casa clandestina numa operação arriscada, sempre realizada de noite, em que podiam levar pouco mais do que a roupa do corpo e até os brinquedos das meninas tinham de ficar para trás. Muito obrigada e fica aqui. Eu pedi à Lindalva para ler o texto, porque a Lindalva é cabo-verdiana e eu sou neta de um cabo-verdiano. O meu avô era Manuel do Espírito Santo Rocha e hoje aqui presto também a homenagem a todos os cabo-verdianos que lutaram contra o fascismo em Portugal. A última imagem é dos meus pais, no último 25 de Abril que comemoraram. Muito obrigada pela vossa atenção. Antes do 25 de Abril de 1974 não existia liberdade de reunião e de associação. Após o 25 de Abril de 1974 passou a haver a liberdade de reunião e de associação. Antes do 25 de Abril de 1974 não existia liberdade de expressão. Após o 25 de Abril de 1974 passou a haver liberdade de expressão. Vivíamos todos esperados de alguns dos nossos familiares. Mais um dia uma voz ao megafone deu uma boa nova. De que todos os nossos familiares que não estavam connosco estavam livres e que dentro de dias já poderiam estar com eles. Antes do 25 de Abril, as mulheres não podiam sair do país sem a autorização do marido. A autorização essa que deixou de existir após o 25 de Abril. Desde 1935 trabalho para receber um salário que não dá para sustentar uma família e não posso reclamar porque a liberdade de expressão. Em 1975 passou a ter direito ao voto, a casa, passámos a ter liberdade de expressão, é a controlar o nosso território. Antes do 25 de Abril, as notícias só podiam ser divulgadas depois de serem analisadas pelo Serviço de Censura.
Depois do 25 de Abril, a imprensa tornou-se livre. Antes do 25 de Abril, se usasse calças, era alvo de frases e de olhares de indignação. Depois do 25 de Abril, passei a ser livre de usar a roupa que quisesse. Antes do 25 de Abril, o meu irmão, que pertencia a uma organização de extrema-esquerda, vivia na clandestinidade. Depois do 25 de Abril, o meu irmão pode concluir o seu curso no Instituto Superior Técnico. Antes do 25 de Abril não havia liberdade individual. Éramos apenas marionetas para divulgação de propaganda nacional. Depois do 25 de Abril foi instaurada a liberdade e o direito de podermos discutir pontos de vista diferentes. Antes do 25 de Abril as eleições não eram livres. Hoje os cidadãos portugueses maiores de 18 anos podem fazer. Antes do 25 de Abril não havia liberdade de expressão. Hoje em dia existe em demasia. Todos são livres e comentam até demais sobre todos os temas em geral. Antes do 25 de Abril, as mulheres só podiam votar se tivessem o secundário. Hoje todos os cidadãos portugueses maiores de 18 o podem fazer. Antes do 25 de Abril, a vida não havia direito ao voto livre. Voto esse que agora já existe. Antes do 25 de Abril, não havia salário mínimo e muitos idosos não tinham pensão de reforma. Hoje lutamos pela subida dos salários e das pensões. Antes do 25 de Abril não se tinha o direito de falar mal de Salazar. Depois do 25 de Abril já se podia falar sobre o governo, visto que o governo de Salazar foi derrubado. Antes do 25 de Abril as notícias eram controladas pelo Estado através da censura. Hoje existe liberdade da imprensa. Antes do 25 de Abril não existia liberdade de expressão. Após o 25 de Abril, a sociedade passou a ter igualdade, independência e liberdade. Antes do 25 de Abril havia um sentimento generalizado de existência de pouca corrupção em Portugal. Depois do 25 de Abril os portugueses têm um sentimento de existência generalizado de corrupção em Portugal. Antes do 25 de Abril as mulheres não podiam viajar para o estrangeiro sem autorização dos maridos. Hoje as mulheres têm essa liberdade individual. Antes do 25 de Abril, havia um incentivo ao desenvolvimento da economia portuguesa, através da proibição dos usos de isqueiros. Depois do 25 de Abril entrou no circuito da economia mundial. Antes do 25 de Abril, as associações de estudantes estavam interditas na maior parte dos estabelecimentos de ensino. Hoje, as associações de estudantes podem e devem existir. Antes do 25 de Abril, os portugueses tinham um sentido de valores muito acentuado. Depois do 25 de Abril, assiste-se a uma perda de valores na sociedade portuguesa. Antes do 25 de Abril não havia passe social, hoje caminhamos para a gratuitidade dos transportes. Antes do 25 de Abril, havia um grande respeito pelas autoridades. Depois do 25 de Abril, algumas pessoas começaram a desrespeitar as autoridades. Antes do 25 de Abril só havia um partido político, a União Nacional. Hoje existem vários partidos políticos. Antes do 25 de Abril, quem lutava por melhores condições de trabalho era preso. Depois do 25 de Abril, as pessoas começaram a poder lutar livremente pela melhoria das condições de trabalho. Antes do 25 de Abril, a PIDE, a Polícia Política do Estado, controlava o que se dizia sobre o regime e prendia quem fosse contra. Hoje temos liberdade de expressão. Antes do 25 de Abril não havia liberdade de expressão. Depois do 25 de Abril, as pessoas começaram a poder expressar livremente as suas opiniões. Antes do 25 de Abril, os jovens tinham de cumprir 4 anos de serviço militar. Hoje, os jovens não são obrigados a fazê-lo. Antes do 25 de Abril, não era aceitável a divisão de tarefas domésticas no seio do casal. Depois do 25 de Abril, a sociedade começou a aceitar e a exigir a divisão de tarefas domésticas pelos 2 membros do casal. Antes do 25 de Abril, havia manipulação de votos nas eleições legislativas e presidenciais. Depois do 25 de Abril, as eleições passam a ser livres e todos os portugueses passam a ter direito ao voto. Antes do 25 de Abril, havia um grande sentimento de segurança. Após o 25 de Abril, há um sentimento de impunidade. Antes do 25 de Abril, havia um grande controle político e policial sobre a sociedade. Depois do 25 de Abril, deixou de haver controle político e policial sobre a sociedade. Antes do 25 de Abril, havia muita censura cultural em Portugal. Depois do 25 de Abril, todas as pessoas podem expressar-se livremente em termos culturais em Portugal. Antes do 25 de Abril existia trabalho infantil em Portugal. Depois do 25 de Abril começou-se a legislar no sentido de erradicar completamente o trabalho infantil de Portugal. Antes do 25 de Abril, Portugal tinha colónias. Depois do 25 de Abril, Portugal deu a independência às colónias. Antes, um dia de terror, sempre escondidos e a tremer o dia de prisão. Depois, viver sem medo e a sonhar com cada dia em liberdade.
Antes do 25 de Abril, os contraceptivos não podiam ser tomados sem o consentimento do marido. Depois do 25 de Abril, a mulher passou a ter a liberdade sexual e a escolher quando e com quem poderia manter relações sexuais. Antes do 25 de Abril, algumas profissões, como magistratura judicial, Ministério Público, diplomacia e forças de segurança, eram vedadas às mulheres. Após o 25 de Abril, nenhuma profissão passou a estar vedada à participação feminina. Antes do 25 de Abril, as mulheres professoras primárias não podiam casar, à exceção daquelas cujos futuros maridos fizessem prova que as podiam sustentar. Após o 25 de Abril, tal proibição foi anulada. Antes do 25 de Abril, os casamentos tinham caráter vitalício. Após o 25 de Abril, os casamentos passaram a poder ser dissolvidos pelos tribunais. Antes do 25 de Abril, nas escolas utilizavam-se lousas que, após a utilização, eram apagadas. Após o 25 de Abril, começaram a utilizar-se cadernos, havendo nos nossos dias uma grande proliferação dos computadores no ambiente escolar. Antes do 25 de Abril, apenas os privilegiados tinham acesso ao ensino universitário. Após o 25 de Abril, o ensino tornou-se universalmente e tendencialmente gratuito, favorecendo a inclusão de todos os estratos sociais. Antes do 25 de Abril, as turmas eram separadas por sexo, havendo casos em que as próprias escolas eram separadas fisicamente. Após o 25 de Abril, o ensino em Portugal tornou-se misto. Antes do 25 de Abril, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Após o 25 de Abril, as mulheres passaram a ser consideradas iguais aos homens. Antes do 25 de Abril, as mulheres eram ensinadas desde cedo para serem boas donas de casa e submissas ao homem. Depois do 25 de Abril, as mulheres foram ganhando, paulatinamente, independência relativamente ao papel masculino no seio familiar. Antes do 25 de Abril, não havia paz social. Hoje caminhamos para a gratuitidade dos transportes. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta